Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jaques e hoje nós vamos falar aí sobre impressão em 3D de asteroides e cometas. Você pode procurar arquivos aí para você baixar e fazer impressões em 3D de diversos cometas e asteroides, sites da NASA, sites do Thingiverse e outros sites aí que tem modelos 3D. Mas vou mostrar aqui um site que tem tudo num lugar só, tanto modelos de asteroides, de satélites, de cometas e até de planeta não. Bem, é bom lembrar aqui o seguinte: poucas pessoas, na verdade, hoje têm uma impressora 3D em casa. Mas se você achar interessante e quiser imprimir algum modelo, você pode procurar aí um birô de impressão 3D da sua cidade ou uma empresa que faça essas impressões 3D, leva o arquivo para eles, obviamente eles vão fazer um orçamento dessa impressão. Então é possível, mesmo que pessoas aí que não tenham uma impressora 3D em casa, fazer uma impressão 3D de um asteroide interessante ou de um cometa. Mas vamos conhecer aqui o site para a gente explicar melhor como fazer e baixar esses arquivos. Vamos lá. Então, aí nós temos o site 3D-asteroides.space, que a gente pode ver aí vários modelos de 3D disponíveis para baixar de asteroides, cometas, planetas anões e luas, são satélites aí de outros planetas, né? Bem, aqui você tem aqui a relação de 1635 aí, que está na base de dados desse site, asteroides, 5 cometas, 2 planetas anões e 37 luas. É interessante notar que é o seguinte: poucos modelos de asteroides, eles representam bem a realidade da superfície do asteroide em questão, porque eles foram feitas imagens de alguma sonda ou que orbitou o asteroide ou que passou próximo a ele e tirou imagens dele, assim como também de cometas. Então, alguns cometas e asteroides, eles têm bastante detalhe, porque sondas espaciais tiraram imagem deles e aí conseguiu-se fazer um modelo 3D. Mas a maioria dos modelos aqui são apenas modelos que foram ou observados aqui da Terra através de processos de ocultações ou fotometria ou até de radar. Então não são modelos tão precisos como aqueles modelos que as naves espaciais chegam perto do asteroide e tiram uma imagem dele. Bem, então vamos aqui dar um exemplo como você pode procurar uma imagem e baixar. Você vai escrever aqui o nome do asteroide. Se ele não estiver na base de dados, ele não vai aparecer aqui. Se ele estiver, vai aparecer aqui correspondências para a sua pesquisa. Então, vamos buscar, por exemplo, esse asteroide chamado Eros aqui. Bem, o Eros é um asteroide que classificado como NEO, né? Ou seja, ele passa tem uma órbita próxima à Terra, mas não tão próxima assim. Vamos ficar tranquilo aí. E aqui vocês podem ver, vocês podem manipular aqui a imagem do Eros, de tal maneira que você consiga fazer aí uma pesquisa aqui, uma visualização dele em 3D, e que você pode ver que ele tem crateras. Então esse aqui é um tipo asteroide que, por exemplo, ele foi modelado a partir de uma sonda que passou próximo a ele e que entrou em órbita dele e tirou essas imagens aqui. Se você clicar aqui nesses 3 eixos aqui, você vai ver aqui os 3 eixos de rotação, e aí pode até animar essa rotação clicando nesse botão aqui. Se você clicar nesse botão aqui embaixo, você vai ver a órbita dele em relação à Terra, que é, por exemplo, a posição que ele mais passa mais próximo da Terra. Querendo voltar no asteroide, está aqui. Bem, e aqui tem outros dados aqui em volta, que você pode ver aqui como as características orbitais e as características físicas do asteroide. Por exemplo, esse asteroide ele tem um tamanho de 34
por 11 e por 11, né, nas 3 dimensões dele. 34 quilômetros por 11,2 por 11,2, mas ele tem um diâmetro médio de 16 quilômetros. O que quer dizer esse diâmetro médio? Então, por exemplo, aqui eu tenho o asteroide, né, o Eros já impresso, que eu baixei o modelo, daqui a pouquinho nós vamos mostrar como. Como eu falei com vocês, ele tem aqui 34 por 11, 34 quilômetros por 11 de largura e por 11 de altura. Bem, e se a gente condensar esse volume todo numa esfera, esse aí vai ser, então, o diâmetro médio, por exemplo. Então, esse aqui, ó, é como se eu pegasse todo esse volume aqui e condensasse todo numa esfera. Aqui, então, eu teria essa esfera que é o diâmetro médio. É assim que é feito esse cálculo. Então, para a gente baixar o arquivo, você pode vir aqui embaixo e aí você vai clicar aqui, ó, tem 2 resoluções. Vou clicar na maior resolução, vou baixar esse arquivo aqui, ó, que é um arquivo que pode ser usado para impressão 3D. E aqui, ó, se você clicar aqui, você vai clicar aqui na superfície dele, em formato aqui plano, né, para você ver exatamente as várias crateras que tem, crateras e cadeias de montanha que tem esse asteroide. Aqui também tem as informações de onde foram buscados esses modelos, né? Então é bem interessante essa visualização 3D. Vamos baixar agora um asteroide que é bem conhecido, que é o Apophis. Aí, aqui eu quis mostrar essa figura aqui do Apophis, que vocês podem ver que ele não tem crateras e não tem uma superfície bem delineada como o asteroide anterior. Porque se criou um modelo, a partir de observações feitas aqui da Terra, que esse modelo levou a esse formato aproximado, tá? Então, no dia que alguma sonda passar lá próximo e tirar imagens do Apophis, esse modelo aqui vai ser atualizado com a superfície representada mais na realidade. Mas esse modelo aqui é bem próximo hoje do formato do asteroide. Outro modelo bem interessante é do cometa 67P, o Churyumov-Gerasimenko, que foi o cometa aí que foi pesquisado pela sonda europeia Rosetta. Então, a Rosetta, ela tirou várias imagens do cometa, e esse aqui é o chamado núcleo do cometa, né? Então, vocês podem ver como está bem detalhado esse modelo 3D. E aqui também, como eu mostrei no asteroide, você pode baixar aqui vários modelos. Eu sempre gosto de baixar o modelo com maior resolução que tenha. Então, esse aqui de baixo, aqui, ó. Mas aí você tem que testar na sua impressora 3D para ver se ele vai ser, se vai dar para imprimi-lo bem. Depois, então, de você baixar o arquivo aí do asteroide ou cometa, você pode imprimi-lo em qualquer dimensão que você queira. Eu, por exemplo, aqui, eu gosto de fazer comparações de tamanho entre asteroides e coisas aqui da Terra, asteroides com asteroides com cometa, para as pessoas terem uma noção em 3D desses tamanhos. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de impressões que eu fiz aqui e que podem servir didaticamente para você também fazer uma divulgação melhor desses tamanhos aí de asteroides e cometas, até comparado com coisas que nós temos aqui na Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu imprimi aqui o asteroide Apophis, grandão aqui, ó, em mesma escala de tamanho com a Torre Eiffel, a torre do lado de Paris, né? Vocês podem ter uma ideia do tamanho do asteroide Apophis, né? Inclusive, esse asteroide vai passar próximo da Terra no dia 13 de abril de 2029, e ele vai, inclusive, ser visível a olho nu aqui do Brasil por um período bem curto de poucas horas. Bem, mas esse asteroide aí causou alguma preocupação com os astrônomos, porque ainda não se tinha muito bem determinada a órbita dele, e aí houve um esforço aí mundial para estudar, e hoje a gente tem já certeza que nos próximos 100 anos não vai ter nenhuma aproximação perigosa do asteroide. Então, vamos comparando aqui a Torre Eiffel com o Apophis.
Bem, depois eu imprimi aqui o cometa Churyumov-Gerasimenko, inclusive esse aqui, o filamento, né, o material que a gente utiliza para impressora 3D, eu escolhi aqui um material fluorescente, ele brilha no escuro, então achei bem interessante. Quando você põe esse aqui no escuro, ele fica brilhando, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, daquele asteroide Apophis, que eu comparei ali com a Torre Eiffel, aqui eu vou fazer a mesma comparação de tamanho, na mesma escala, né, do Apophis, olha o tamanhozinho do Apophis em relação ao cometa Churyumov-Gerasimenko, que é esse aqui, 67P. Vocês podem ver que o Apophis já fica bem pequenininho em relação ao cometa Churyumov-Gerasimenko. Aí eu peguei o nosso amigo Eros aqui, que eu mostrei a impressão dele, né, e fiz uma outra impressão do cometa Churyumov-Gerasimenko para ficar na mesma escala aqui do Eros. E olha só o tamaninho do cometa, que é esse patinho aqui, ó, parece um patinho, né? Comparado aqui com o Eros. Né? Então eu gosto de fazer essas comparações aí de tamanho para as pessoas terem uma noção melhor do real tamanho da coisa, né? E aqui tem mais duas impressões de asteroide que eu fiz, uma do asteroide Bennu, um asteroide que foi pesquisado aí pela sonda OSIRIS-REx. Ele tem, na realidade, aproximadamente 500 quilômetros aí de diâmetro. E o asteroide Itokawa, que também vocês podem ver aqui como o modelo é bem real, tem até as pedras aqui, as montanhas aqui no asteroide, e é um modelo que foi feito por uma sonda japonesa, a Hayabusa, que tirou imagens desse asteroide Itokawa. Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês sobre esses modelos 3D, que eu acho muito interessante. Então, se você não tem uma impressora 3D e quiser imprimir algum desses modelos, você pode baixar um arquivo e enviar e procurar aí um bureau de impressão 3D, ou então alguma empresa que faça essa impressão 3D, você solicita um orçamento, eles podem fazer. E para quem tem impressora em casa, fica mais fácil de fazer, reproduzir esses modelos aí na sua impressora, ok? Então, se vocês gostaram, deixem um joinha aí, inscrevam-se no nosso canal e até um próximo vídeo. Fui!